Fala aí, galerinha de Deus! Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar do Evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, vocês já sabem, né? Hoje o assunto é sério, como sempre. Todas as vezes a gente falando aqui sobre Jesus, a gente está falando tudo com base na Bíblia, então o assunto por aqui sempre é sério. Mas hoje o assunto é sério. Negócio seguinte, rapaziada. No episódio anterior, se você ouviu, você vai lembrar. Se você não ouviu, vai lá e escuta, porque foi muito legal. A gente falou sobre a humildade e a gente trouxe o exemplo de João Batista. E aí, no final do episódio, eu falei que hoje a gente ia falar sobre alguém que foi ainda mais humilde do que João Batista. É isso aí. Lembra que a gente falou que João Batista foi chamado por Jesus do maior nascido entre mulheres? É isso mesmo. Então, João Batista, pelas próprias palavras de Jesus, foi o maior nascido de mulher. Só que eu vou trazer para vocês hoje um exemplo de um cara que foi ainda mais humilde do que ele. E o nome desse cara é Jesus, certo? Então nós vamos falar hoje sobre Jesus, a humildade que ele teve, e a gente vai mostrar como ele foi humilde através do serviço. É isso mesmo, Jesus serviu. Então, gente, hoje o episódio vai ser sobre isso, servir. Nós vamos ver como Jesus deu um exemplo de serviço perfeito, como ele foi humilde e como ele serviu até a morte, beleza? Então, vamos lá. Como sempre, usando a Bíblia como base, nós vamos ler aqui um versículo que está lá em Filipenses. É isso aí, abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, os versículos de 5 a 8, que fala o seguinte, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e, encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, certo? Então, gente, eu chamo a atenção a uma coisa desse versículo aqui. Ele não precisava fazer o que ele fez, certo? Jesus é Deus, ele não precisava fazer o que ele fez, mas ele escolheu abrir mão da glória dele e se fazer servo. Então, isso aqui é muito importante. Jesus serviu? Sim, mas porque ele escolheu servir. Não porque ele era obrigado, não porque ele precisava. Não, ele quis servir. Ele escolheu servir, certo? E aí, se a gente for ler lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 7, vai falar assim, ó. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Então, gente, nós estamos falando aqui do próprio Deus que se fez gente, do próprio Criador que se fez criatura, e ele se colocou abaixo, inclusive, dos anjos. Ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, certo? Igual a gente, ele sentiu dor, ele teve as limitações que um ser humano tem, certo? E isso aí, mano, demonstra a humildade de Jesus. Ele foi muito humilde. Por quê? Lembra que a gente falou no episódio anterior? Humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Então, quando o próprio Deus
Criador do universo, o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, escolhe abrir mão de toda essa glória e se rebaixa à posição de criatura, ele não está pensando nele mesmo, ele está pensando em nós. Porque, cara, naquele momento ele fez isso para se tornar o representante perfeito dos seres humanos. Ele pode falar hoje que ele sabe o que a gente passa, que ele conhece as nossas dores, que ele sabe o que é ser tentado. Por quê? Porque ele também foi tentado, ele também sentiu dores, ele também teve todas essas coisas que nós, seres humanos, temos. E ele fez isso para poder se sacrificar por nós. Porque o Deus Todo-Poderoso não pode morrer, mas ele se fez humano, mortal, em modo que ele poderia, sim, se sacrificar no nosso lugar para pagar os nossos pecados, certo? Então isso é um exemplo de humildade gigante. E por que a gente vai falar disso, somando isso com o serviço, o servir de Cristo? Porque se você for parar para ver, o que Cristo fez, o sacrifício dele, tudo isso que dele se tornar humano, faz parte do servir de Cristo. O viver como ser humano e o morrer na cruz por nós foi um ato de serviço que Jesus fez. Por isso que uma coisa tem a ver com a outra. Se você quiser confirmar isso nas Escrituras, a gente pode também confirmar, não tem problema. É só você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, certo? Capítulo 10, e você vai ver isso, você consegue ler no versículo 45, tá escrito o seguinte, ó. Tá escrito assim, Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, gente, o que Jesus fez na cruz, a morte dele na cruz, tudo que ele passou, foi sim um ato de serviço. Ele dar a vida por nós, era ele estar servindo. E isso aqui confirma pra gente. Só que foi só isso que Jesus fez, ele serviu só dessa forma, como se fosse pouco, né? Falar desse jeito parece que não valeu. Valeu e muito, isso aí foi o maior ato de serviço de Jesus. Só que tem um, cara, que é muito, muito, muito forte, que eu quero mostrar para vocês. É forte assim, a gente consegue entender como ele se rebaixou realmente através desse aqui, que a gente vai encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 3 a 5, tá falando o seguinte, ó. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sob o seu poder, certo? Então, olha só, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sob o seu poder. Aí, mais para frente, lá nos versículos 12 e 15, a gente vai ver assim também, ó. Levantou-se da ceia, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e começou a lavar os pés dos discípulos. Depois de lhes lavar os pés, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Mano, se você não entendeu isso aqui, eu vou tentar explicar para você da melhor forma possível, resumidamente. Eu vou te dar o contexto aqui, tá bom? É o seguinte, lavar os pés dos caras naquela época ali era a função de um escravo, ok? Mas não é de qualquer escravo, não. Era do escravo, assim, aquele mais escravo mesmo, o escravo com menor valor de todos os escravos. Entre os escravos, ele já era o de menor valor. E lavar os pés era a função desse cara. Aí Jesus, o mestre e senhor, o próprio Deus encarnado, resolve ir lá e se rebaixar e lavar os pés dos discípulos. Vocês conseguem entender como isso é forte, mano? É muito forte. Ele se fez assim, servo, mas ele se colocou lá embaixo realmente. Ele serviu, inclusive, dessa forma. E por que ele fez isso aí naquele momento? Por que ele escolheu servir lavando os pés dos discípulos naquele momento? Ele explica no versículo, ele fala,
Eu dei um exemplo. Se eu, que sou mestre e senhor, fiz, vocês também têm que fazer. Então, assim, a vida de Jesus, aquilo que ele fez durante o ministério dele aqui nesse mundo, serve de exemplo pra gente. Jesus é o exemplo do ser humano perfeito. Tudo que ele fez é aquilo que a gente precisa fazer também. Ele serviu, mano. E ele serviu de verdade. E ele serviu até a morte. E morte de cruz. Morte de cruz era uma morte que humilhava as pessoas. Não era qualquer morte, era uma morte que realmente só que os bandidos, aqueles caras que eram bem castigados mesmo, eram crucificados. E Jesus foi colocado lá numa cruz, então ele serviu até a morte, não foi qualquer morte não, mano, certo? Ele não precisava fazer isso, a gente já leu, mas ele escolheu. Então, mano, quando a gente for pensar em humildade, a gente tem que parar de pensar só em sentimento, certo? A humildade de Jesus, ela foi mostrada através da ação. Ação em servir, certo? Servir é se colocar disponível, é amar na prática, na hora do vamos ver. Servir é abrir mão do orgulho, se colocar de joelhos lá para lavar o pé dos caras, mano. Entendeu? Então, assim, se Jesus, que é o próprio Deus, se ajoelhou para lavar os pés dos caras, quem que somos nós para achar que nós estamos acima de servir? Mano? Se nós estamos no reino de Deus, vou contar um negócio para você. Aquele que serve é o maior do reino de Deus. Se você quer se colocar lá em cima e simplesmente ser servido o tempo inteiro, eu vou te falar, mano, no reino de Deus não funciona assim não. No reino de Deus o maior é aquele que serve. Assim como o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, serviu e serviu até a morte. E foi humilde e ainda está lá à direita do Pai intercedendo por nós todos os dias, certo? Então, vamos pegar o exemplo de Jesus, de humildade e serviço. Vamos entender que, diferente do que o mundo propõe para a gente não tem que ficar sendo servido o tempo inteiro, a gente tem que servir, porque no reino de Deus, quem serve é o maior. Beleza? O serviço para Deus é algo importante. Ele mostrou isso para a gente quando ele mesmo se humilhou e serviu. Então, que você comece a servir a Deus e aqueles que estão ao teu redor, certo? De forma humilde, sem ser obrigado, mas porque você entendeu a importância disso. Valeu? Galerinha de Deus, espero que esse episódio tenha falado ao coração de vocês. Já sabe, se falou, compartilha. Se não falou, compartilha do mesmo jeito, que talvez fale ao coração de outra pessoa. E a gente vai se ver no próximo episódio. Que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Valeu, galerinha de Deus!